E aí, pessoal? Que tragédia que a gente está assistindo no Ministério da Educação, o MEC, né? Eu acho que ninguém tinha ilusão de que a educação fosse ser um grande destaque aí de um governo Bolsonaro. Acho que ninguém jamais pensou isso. Mas eu acho que também ninguém, eu pelo menos não imaginava que a coisa ia ser tão desastrosa, tão ruim como está sendo. O Ricardo Vélez Rodrigues, que é um intelectual aí, não conheço, na verdade, a obra dele sobre pensadores brasileiros, muito ligado lá ao Antônio Paim. Não conheço, já ouvi até falar coisas boas, pode ser que seja bom, mas como ministro, que é um cargo executivo, um cargo de gestão pública, está se revelando um desastre absoluto e concorre seriamente aí ao título inglório de pior ministro aí desse governo, né? Eu diria que ele compete ali com o de Relações Exteriores, o chanceler Ernesto Araújo, mas enquanto o chanceler é desastroso por tudo aquilo que ele pode fazer, se der vazão aí, se os generais permitirem que o nacionalismo, fake nacionalismo dele, dite a política externa, pode ser muito destrutivo, o Vélez Rodrigues ele tem sido péssimo não pelo que ele tem feito, mas justamente por não fazer, por não agir. Pelo ministério dele ser sob ele assim o mais completo vazio, o mais completo deserto de projetos e propostas, ou metas, ou gestão e tudo. Se perde em intrigas, em discussões e em atrapalhadas só. E a educação brasileira não pode se dar o luxo de passar meses, já são 3 meses de governo com isso. A educação brasileira, ou seja, o nosso futuro, está numa situação já muito ruim e não é de hoje, a gente sabe disso, precisa melhorar e tem gente disposta a ajudar a melhorar. Deixá-lo no estado que está é um crime contra gerações futuras. Um crime contra todos os jovens e crianças do Brasil que merecem mais. Merecem algo que o país nunca lhes deu devidamente e certamente não merecem algo tão ruim como o que está colocado aí. Tá? Bom, lembrando, o Vélez Rodrigues foi indicado lá pelo Bolsonaro, desde o início mostrou não conhecer nem um pouco das prioridades da educação brasileira, não sabe nada sobre o sistema de ensino brasileiro, não tem opinião sobre o Fundeb, por exemplo, sobre como vai ser financiada a educação, não tem opinião sobre carreira de professor, nada falou sobre a proposta de ensino integral, por exemplo, ou sobre ensino infantil, nada. Desde o início, no discurso, era só o papinho ideológico, conversa para boi dormir, conversa fiada, de que o marxismo, não sei o que, o marxismo cultural, como se esse fosse o grande problema, sabe? As crianças estão recebendo Marx. Balela, não é que leem Marx, é que não sabem ler. Não se está alfabetizando direito as crianças. E a alfabetização é uma coisa, e nenhum dos outros conteúdos, sabe? No governo Temer, com o Mendonça Filho, um ministro político, um ministro que foi fruto de uma articulação política ali, mas fez um grande trabalho na educação. No pouco tempo que teve, fez mudanças relevantes, a reforma do ensino médio, a base nacional comum curricular, mudanças que vão permitir a educação brasileira focar mais nas nossas carências, na alfabetização, na numeração, por exemplo. O Vélez Rodrigues, que supostamente não, o Bolsonaro se gaba, né? Não, aqui não tem articulação política nenhuma. De fato, não tem. Não sei se isso é motivo para se gabar. Não tem nenhuma. Então a gente não nomeia cargo com base em política, não sei o que, é só pelo mérito, é só pra... Botou alguém que é um zero total, né? Que é a total nulidade, que é o total desastre. Então você vê aí que botar. E não foi técnico, não é uma nomeação técnica também, né? Não nos enganemos, é uma nomeação ideológica e política também, mas política não com relação à política tradicional, e sim com um grupinho que ele quer satisfazer aí, esse grupinho altamente ideológico aí dos olavistas. Aí foi o Olavo de Carvalho que sugeriu, né? O Olavo de Carvalho que sugeriu, e portanto não é de se surpreender que o resultado seja esse. Só intriga, só briga, sem nenhum resultado concreto. Isso aí é tudo que esse Olavo de Carvalho toca, e eu infelizmente já tive a oportunidade de acompanhar outras coisas, projetos, editoras, revistas com que ele contribuiu, tudo ele leva para briga, para fofoca, para intriga, para o rompimento de relações, e nada dá qualquer fruto concreto. Tudo é isso. E o MEC não está sendo diferente. Tá bom. Então, no ponto de vista dos projetos, das ideias, era isso, era nulidade total. Agora, o que ele tem feito, né? Começou, é pouco tempo, mas já deu para fazer algumas coisas. Começou o Ministério com aquele vexame do edital completa de livros didáticos com erros grotescos, que tinha sido preparado no governo anterior, mas já com a equipe de transição dele acompanhando, ele comeu essa barriga, não viu nada disso. Também foi publicado o edital já com o governo em andamento, ou seja, devia ter visto, não viu nada. Ok, voltou atrás, beleza. Ali, tá bom, tá começando, vamos dar uma colher de chá.
circular sobre hino nacional nas escolas, filmar criança, recitar para as crianças slogan do governo, assim, um mix de ilegalidades e falta de foco, e sei lá, era para fazer propaganda, era isso? Inexplicável, inacreditável, e aí já dava para ver que era um ministério vazio de propostas, né? Porque ali já estava bem grave. Agora, por fim, na semana passada, surge a coisa de que o ministério, por incompetência, sabe-se lá o que, não ia mais avaliar a alfabetização das crianças. Né? Um negócio é enlouquecedor. Né? O ministério não está querendo mais avaliar isso. Assim, se tem uma coisa que funciona no Brasil, a educação vai mal, mas pelo menos a gente tem dados sobre a educação brasileira. Ele estava indo minar justamente isso. Tá? Depois voltou atrás. Em tudo isso ele volta atrás, sempre, é sempre. Atrapalhada acontece e volta atrás. Por quê? Porque foi uma pessoa X do governo, do ministério, perdão, que fez. Ele está ao longo de tudo isso, está se desenhando aí uma briga interna do ministério entre olavetes e militares. Mas parece que nenhum dos lados aí é particularmente bom, não sei, pelo menos até agora não surgiu aí algo de nenhum desses dois aí muito promissor que eu pude analisar até agora, que eu pude ver até agora. Os Olavetes eu conheço alguns, sei que são todos muito ruins, gente muito incompetente, gente que não medíocre, muito ressentida na vida. Mas do lado tal dos militares aí também não parece que tenha surgido nada de muito relevante. E tudo que saiu, seja de qualquer um dos dois, foi ruim. Né? E o que a gente mais vê é essas brigas. Brigas que levam o ministro, portanto, a demitir o segundo lugar do ministério, o terceiro lugar, vai demitindo cargos, vai girando, e cada nova nomeação é seguida da demissão logo depois. É um ministério travado. Foram quase 10, acho, já demissões. E o pior, o Ricardo Vélez teve que ser proibido pelo presidente Bolsonaro de fazer novas nomeações. Então é um ministro que, além de tudo, está amarrado. Porque não só ele é ideológico, não só fez trapalhadas, não só não sabe nada de gestão pública ou da educação brasileira, do sistema de ensino brasileiro, como além de tudo é fraco, né? Se deixou levar aí por diferentes alas. Uma época tinha um cara muito próximo dele que desagradou a ala Olavete, daí conseguiram se vingar dele, os Olavetes também saíram. O ministro nisso tudo se revelou muito fraco, muito fraco. Não tem, perdeu o apoio até do Olavo de Carvalho num dado momento, ou seja, nada. A única coisa que explica ele ter continuado até agora é a vergonha do governo Bolsonaro de ter que exonerar e admitir que fez uma burrada assim muito grave, né? Mostra que não tem a menor ideia do que está fazendo. E hoje, no dia de hoje, quando o Ricardo Vélez Rodrigues foi falar à Câmara dos Deputados, a gente viu ali sim, à vista, ao vivo, a falta de projeto, a falta de qualquer trabalho sério ali dentro. Ele expôs uma carta, no fundo, um desejo de coisas que quer melhorar na educação, sem explicar nada, sem um dado, sem um projeto concreto, sem dizer como é que vai implementar, sem nada. Até a deputada Tabata Amaral confrontou ele de forma brilhante, elegante, mas muito dura também, confrontou ele, dizendo, olha, e falou o que é o correto. Em 3 meses não se esperava grandes resultados. Educação é longo prazo, demora para ter resultado. Mas se esperava projeto. Se esperava meta. Como é que um gestor não vai ter meta? É inexplicável. Está muito ruim, está muito grave. E mesmo pessoas que apoiam o governo Bolsonaro estão tendo que reconhecer. Só os muito fanáticos que não estão vendo isso. Está muito ruim, não tem nada no governo. Tentou usar lá o Sérgio Moro para dizer que vai fazer a Lava Jato da educação, mas também não fala o que é, o que vai ser, o que não é. Não existe nada também. É só mais uma coisa para manter a opinião pública discutindo aí. Mas não tem nada para apresentar de projeto, de meta. Não digo de resultado, digo de meta, hein? Enquanto isso, a educação brasileira continua no estado que está. Bom, aliás, recomendo, vejam um vídeo da Tabata aí confrontando o ministro, porque vale a pena. Assim, uma jovem deputada de 25 anos mostra que estudou em Harvard, hein? Alguém que conhece o valor da educação. E por mérito próprio, não foi dado de bandeja para ela as oportunidades, não. Foi lá e conquistou. Confrontando um ministro que não tem a menor ideia do que está fazendo ali e que, no fundo, só resta dizer, não, eu não vou, quem pode me demitir é o presidente, só isso. Tá bom, é isso. E o Brasil assiste atônito a essa situação na educação. Veja que curioso, porque muita gente vai me acusar de estar de má vontade com o governo, sabe? Mas quando o governo Bolsonaro sondou e conversou a sério com aquele Mozart Neves, do Todos pela Educação, que foi sondado para ser ministro, eu fui o primeiro a elogiar. Nossa, que boa nomeação. Alguém que tem noção dos desafios da educação, alguém que tem projeto, alguém que sabe o que fazer, que em todas as áreas, carreira de professor, ensino integral, ensino infantil, alfabetização, em todas elas tem projeto e sabe como fazer, é gestor público, é gente que estuda isso.
Eu fui o primeiro a elogiar. Se a coisa for boa, vamos elogiar sim. Por mais que eu não goste do governo Bolsonaro, de fato não gosto, acho que ele traz valores ali muito ruins. Mas se fizer uma coisa boa dessa, eu serei o primeiro a elogiar. Agora, infelizmente, o próprio Bolsonaro voltou atrás e botou uma suma nulidade no ministério. Daí fica difícil, né? Não dá para elogiar uma coisa dessa. Não tem o que elogiar, não é má vontade. Nem quem procura tem o que falar. Fico apenas falando mal da mídia, não sei o quê. Não tem o que falar bem desse ministro. Ministro Vélez Rodrigues, talvez tenha algum valor aí na produção intelectual, não conheço. Deveria pensar um pouco mais no legado dele, um pouco mais na mancha séria que ele está criando para o currículo dele aí. E se permanecer aí, sem nenhuma dignidade, né? Porque já está amarrado pelo próprio presidente, não pode nomear ninguém, perdeu as bases de apoio que tinha, não está fazendo nada, o ministério está travado, está inoperante, terra de ninguém. Ele deveria ter a dignidade de reconhecer, olha, infelizmente eu não tenho como ser ministro, não tenho, está impossível. Entrega o cargo e esperamos que outro melhor venha. Não dá para ser otimista, né? Não dá para achar que agora o Bolsonaro vai acertar em cheio, mas ele pode, se quisesse ele poderia acertar em cheio e ainda pode, esse é o pior. Então a gente fica com essa pequena chama de esperança, né? Mas por enquanto é só desastre. Hoje tinha sido noticiado que ele já teria pronta a demissão dele, depois o presidente veio dizer que é fake news e que não, mas vamos ver. Eu ainda acho que ele vai cair logo logo, porque está insustentável, está pegando muito mal, mesmo dentro do governo, dentro das pessoas que apoiam, está pegando muito mal. Uma hora o presidente vai ter que fazer alguma coisa, né? Eu acho que nem ele vai ser capaz de sustentar, o que é só custo também, né? Agora, não, que benefício ele tira do Vélez, ele ganha com o Vélez? Político, zero também. É só poder dizer que não tá não fez um erro tão grotesco, mas fez. Tá todo mundo vendo que fez. Não adianta mais fingir, Bolsonaro. Muda esse ministério aí. Vamos botar o que funcione. É gente que não era, tem gente boa. O Mozart, por exemplo, não é petista, era crítico do PT. O PT foi ruim na educação, também muito ruim. Vamos botar alguém que funciona, vamos botar alguém que saiba o que fazer, que saiba trabalhar, que saiba gestão pública. Não vamos continuar com essa palhaçada. Não pelos críticos que estão falando, mas acima de tudo porque isso é um crime. Isso é um desrespeito com as nossas crianças, com os jovens do Brasil. Vamos mudar isso aí.